quando ele fala nesse livro, né, no centro sentimos leveza, o que a Consolação nos traz, né? Ela traz que a gente veio de um pai e de uma mãe. Então, nós trazemos todo esse histórico. E o que a Consolação nos traz? Quem que a gente precisa? Nem ser fiel à mãe e nem ser fiel ao pai. Como o Bert fala, né? O que acontece? Às vezes a mãe é de uma religião e o pai é de outra religião. Que religião que a gente deveria seguir? A religião do pai ou a religião da mãe? Que religião que vocês acham que deviam seguir ou sempre? Bem, nenhuma das duas. Nós só vamos sentir leveza quando nós não seguimos nem a religião do pai nem da mãe. Por quê? Se nós seguimos a mãe, nós vamos estar infringindo a lei com o pai. Nós vamos estar ignorando ele, vai sentir sua falta. E lá na frente vai fazer diferença. Se seguirmos do pai, também nós vamos estar traindo a nossa mãe. Então, quando a gente não segue nenhuma religião, segue uma religião diferente dos dois, nós estaríamos certo. E assim, o que a Constelação nos faz? Desconstrói. Então, por isso que Herbert fala, no centro que nós vamos sentir leveza. E nem é do lado do pai, nem é do lado da mãe. É a gente cortar todos esses cordões umbilicais da gente e vir para que a nossa geração, a minha ou a sua geração que você tiver no sistema, e vivenciar isso. E nem o lado do pai e nem o lado da mãe. Então, por exemplo, se você fica como mediadora, principalmente num casamento, ou fica um leve trás, por que pagamos um preço muito alto? Porque a gente não está no centro. A gente não está no nosso lugar. Então, isso vai formando um monte de coisa. Então, ele fala aqui, ó, um dos exemplos, né? Culpa e inocência, que começa o livro, né? Culpa e inocência nos relacionamentos. Então, as relações humanas começam com o dar e o tomar. E com o dar e o tomar começam também nossas experiências de culpa e inocência. Pois quem dá tem também o direito de reivindicar. E quem toma se sente obrigado. Reivindicação, de um lado, é obrigação do outro. Constitui para cada relação um modelo básico de culpa e inocência. Esse modelo está a serviço da troca entre o dar e o tomar, pois doadores e tomadores não descansam até que se chegue a uma compensação com uma inversão dos papéis. Depois ele conta uma história aqui para a gente ilustrar. Aí cai bem na pergunta que me mandou, que é a questão de amizade. Então, quando a gente fala aqui de relacionamento, a nossa vida ela é de relacionamento. Então, a gente já nasceu do relacionamento de pai e mãe. Não, o pai está aqui, a mãe está aqui, eles precisaram se relacionar para a gente nascer. E como era essa relação de dar e receber deles? Então, o que acontece aqui? Como é fácil, né? Como é difícil e como é fácil tomar a vida que veio dos nossos pais e passar para frente. Agora, eu sempre falava assim, na lei do dar e do receber, é a lei que mais eu entro em atrito. Por quê? Porque tem coisa que tem um valor para um e para outro é outro valor. É igual eu falo, quem não tem dinheiro para dar R$ 10 não é fácil. E quem tem? Se der R$ 10 é pouco. E aí? Como que a gente vai fazendo a balançar, fazer essa balança de dar e receber? Por isso que relações se acabam, tanto de casamento, de namoro, de amizade. Quem dá muito, o outro não aguenta e vai embora. Isso é uma das coisas que mais se quebram relações. Se quebra a sociedade, se quebra relações de patrão e funcionário quando não paga bem, amizades quando a pessoa dá tudo para o outro e o outro só pega, e o outro só pega. E aí, eu já ouvi isso de pessoas. Ah, mas aquela pessoa, ela tem que dar. Mas se ela não tem para dar. E você está dando para alguém que quer? Se a gente deixa pedir? Então, essa coisa, aonde que a gente vai encontrar, dentro de um relacionamento, esse centro, essa leveza?
Então, a lei da hierarquia, cada um vem lá, cada um vem no seu tempo, o pertencimento, todos pertencem ao sistema, né? E o dar e o receber? Se não ficar bem aqui dentro. O porquê, o para que estamos dando tanto? E para que? Então ele conta uma história, para contar a história a gente para conversar. Ele fala compensação. Daí para a gente entender bem. O missionário da África estava sendo, é bem pequenininha, tá? Sendo transferido para outra religião, região. Na manhã de sua partida, recebeu a visita de um homem. Eles fizeram uma longa caminhada para se despedir do missionário e oferecer-lhe uma pequena quantia de dinheiro, equivalente a alguns centavos de dólar. O missionário percebeu que o homem queria agradecer-lhe por tê-lo visitado muitas vezes quando estivera doente. Sabia que aquela quantia era uma grande importância para ele. Assim, sentiu-se tentado a devolver-lhe o dinheiro, o mesmo a dar-lhe mais algum. Mas, refletindo, aceitou o dinheiro e agradeceu. Quando recebemos algo dos outros, por mais belo que seja, perdemos nossa independência e inocência. Pois ao receber algo, sentimos-nos obrigados em relação ao doador, em dívida para com ele. Dessa dívida que experimentamos como desprezar e pressão. Procurando livrar-se por meio de uma retribuição, nada se toma sem ter um preço. A inocência, ao contrário, é experimentada como prazer. Nós a sentimos como reivindicação quando demos sem ter recebido ou quando demos mais do que recebemos. E sentimos como leveza e liberdade quando não estamos obrigados a nada. Por exemplo, quando de nada precisamos ou nada recebemos. E de modo especial, quando tendo recebido, demos por nossa vez. E aí, o que acontece? E aí que ele fala de três atitudes típicas para alcançar e manter essa inocência. Então, muita gente gosta de dar, mas gosta de cobrar depois. Eu fiz tanto pelos meus filhos, então você fez com qual intenção? Ou eu fiz tanto pelo outro, mas ele pediu? E quando alguém vem dar para você algo que você não quer, o que a gente faz com aquilo? Eu lembro da história de Chico Xavier, né? Que o homem foi lá e deu um relógio para o Chico. E o Chico pegou o relógio na próxima. Ela queria comprar dinheiro. E ele foi lá e pegou o relógio e falou para ela: vende. Eu não tenho dinheiro, mas vende. Aí a pessoa virou para o Chico e falou assim: você não deveria ter dado. Ele falou assim: depois que você deu para mim, eu faço dele o que quiser. Ainda a pessoa quer dar o presente, ainda quer controlar se está usando, se não está usando, o que fez. Então, como reflete? Então, a gente nunca fica na leveza, a gente nunca fica no centro. Isso acontece muito. Principalmente dentro do sistema, quem não tem filhos. Acontece muito uma cobrança, eu até fiz um tempo atrás, há uns anos atrás, quando eu fiz o Pais e Filhos, eu fiz para quem não tem filhos. Uma cobrança enorme das pessoas cobrando, que aquele tio que não tem filho precisa ajudar, aquela pessoa que não tem, vocês já ouviram isso no sistema, né? Aquela pessoa que não tem precisa ajudar, aquela pessoa que pode, sabe, que é o mais rico, tem que ajudar. Então, olha para você ver, às vezes ele está exigindo do outro e não é dessa forma também. Às vezes eu quero que o outro me dê algo, mas o não do outro, ele equivale tão mais para a pessoa que ela vai falar, você consegue. Por isso que a gente tem que pôr, gente, para sentir essa leveza, a gente tem que pôr pontuando tudo isso, porque o pensamento sistêmico liberta a gente. A gente tem que ir pontuando tudo isso. Sabe? Porque a ação que você está fazendo, ela é muito além. Muito além. Ah, aconteceu um negócio interessante aqui ontem, né? A gente fez o. Eu fiz uma experiência aqui com os cavalos ontem, para fazer uma constelação com os cavalos, para fazer aqui no espaço. E a gente fez um trabalho aqui, olha que interessante. O que eu falo? Às vezes as respostas vêm, né? Muito, muito além. E eu fiz ontem aqui o trabalho com os cavalos, e como eu faço a vivência da raiz de fluxos uma vez por mês aqui e peço para cada um trazer um prato.
O que aconteceu? Trouxeram os cavalos e veio uma menina junto. E eu sei que lá tem bastante criança. Aí sobrou um monte de coisa, eu peguei tudo na sacola, ninguém que estava aqui quis levar. Eu falei, eu vou levar tudo para o rapaz do cavalo levar para as crianças. Encontrei com a avó hoje, aqui na rua, na estrada. E aí encontrei com a avó, falou assim, você não sabe da alegria dessas crianças com as coisas que foi levado para elas ontem. E aí, olha, é muito interessante, são mínimos detalhes, por isso que eu falo, por isso que os relacionamentos se acabam nos mínimos detalhes, tá? Não se acaba com coisa grande. Quando vocês têm uma amizade, vão observando esses pequenos detalhes, tá? Porque se está acabando, se está diminuindo, o relacionamento amoroso, vai observando, vai para terapia, vai buscar para não terminar. Aí a avó falou assim: nossa, as crianças ficaram tão contentes. Olha o que a menina falou, que é a menina que trouxe o cavalo. A Lau estava aqui antes, né, o cavalo. Aí ela falou assim: nós só levamos os cavalos. Elas não sabiam o que tinha feito aqui com os cavalos. O que eu falo? Às vezes a pessoa não tem consciência do que está sendo feito. Ela virou e falou assim: a avó contando para mim, a menina falou assim: ah, ela falou que ela só trouxe os cavalos aqui, ela só deixou os cavalos aqui e ela recebeu tanto com aquelas comidas. As crianças se conformavam com as coisas de comida. E ela falou, ficou tão feliz de ter trazido os cavalos. E os cavalos, e olha o que a menina falou, a menina deve ter uns 12, 13 anos. O cavalo deu, olha que isso, o cavalo trabalhou e nós que comemos. Que nós que recebemos tanto. Quando eu vi isso, eu vim embora pensando, né? E é isso que eu estou falando, de valores, né? De valores. Então, a alegria, e eles não têm ideia do que os cavalos foi feito aqui ontem de trabalho, né? Eu senti ontem como se aquelas coisas de comida tivesse pago muita coisa. Como que você vai colocar também? A gente colocou a cura, né, no cavalo, a gente fez não foi um trabalho, eu não paguei para eles, porque foi um trabalho para a gente ver a experiência de ontem, agora vai ter. Vou abrir para constelação com os cavalos, então, mas vai ter energia de troca, ótimo, isso é uma coisa. Mas ontem, quando eu vi tudo isso, e ela falando das coisas da comida, de como as crianças ficaram, eu senti uma troca tão grande, porque como o preço da cura, mas o quanto também essas crianças receberam e quanto elas ficaram felizes o tempo todo, o dia, o resto do domingo. Uma vez eu fiz uma constelação para mim, uma sócia que eu tinha lá atrás. Eu tinha um salão de beleza, né? Tinha um, não, eu fiquei 20 anos trabalhando, né? Mas a primeira minha foi sócia, foi muito interessante. Eu fiz uma constelação e a minha filha foi, nessa época novinha, né? Devia ter uns 83, devia ter uns 16 anos, mais ou menos, ela foi. E essa sociedade era com a madrinha dela. E foi muito interessante porque nós fomos jantar depois na madrinha dela. Tudo que a gente tinha falado na constelação, a madrinha falou. E uma das coisas que nós acabamos na sociedade nessa época, e olha o que foi falado, eu me arrependi muito de ter deixado, de ter parado a sociedade. E foi muito interessante, por quê? Porque isso também prende a gente. Não é um lugar de leveza. Né? Então, tem situações na vida da gente que elas vão, se pessoas ou situações, ou até amizade, que ela estava ali com um bem maior, ou uma perda da gente, ou até uma perda sistêmica, que a gente precisa entender e precisa deixar ir. Por quê? Porque nós estamos aqui, eu, vocês, trabalhando dentro daquilo que vocês vieram trabalhar, mas nós estamos também ao sistema. Então, o dar e o receber aqui na leveza, às vezes é sistêmico. Nós estamos também a serviço de algo muito maior. Então, a amizade, às vezes, está em serviço de algo muito maior. Casamentos está a serviço de algo muito maior. Então, tem casamentos que só veio para ter os filhos. E acabou, nasceu as crianças, se separam. Então, tem algo ali que está oculto, né, que precisa trazer à tona, tá? E olha que interessante, ele fala das 3 atitudes típicas para a gente alcançar essa inocência, né, que não é bem uma inocência. Alguns pretendem escapar.
Então, quando a gente vai no dar e receber, né, tem essas pessoas que escapam. Vocês devem lembrar de algumas pessoas da gente mesmo. Algumas pretendem preservar a inocência, negando-se a entrar no jogo. Porque, gente, viver aqui no dar e receber e viver aqui é um jogo. Prefere fechar-se a receber, pois não ficam obrigados. Essa é uma inocência dos que não jogam, que não querem sujar as mãos. E por isso, frequentemente, se consideram especiais ou melhores. Entretanto, eles vivem com parcimônia e, nessa mesma medida, sentem-se descontentes e vazios. Encontramos essa atitude em muitos depressivos. Sua recusa em receber se dirige sobretudo a um dos pais ou a ambos. Posteriormente, entende essa recusa a outras relações ou as boas dentro deste mundo. Alguns justificam alegando que foi errado e suficiente o que receberam. Outros apelam para os defeitos dos doadores para justificar sua recusa em receber. Mas o resultado é vazio. Então, feche os olhos aí, pensa nas questões do pai e mãe. Observa, se a gente for pensar bem, o que seus pais te deram? Então, muitas vezes, isso é dolorido ouvir, mas é bom. Muitas vezes a gente se recusa a receber dos pais ou falar que eles não deram aquilo que a gente queria, no fundo, é porque não quer receber o que eles deram. Tem. A maior parte nunca está contente com o que recebeu. Mas a pergunta, e isso é muito pessoal, se o que é mais fácil recusar o que eles me deram, para que daí eu não recebo, eu não tenho o que fazer. Só que se eu nego, eu sou vazia. Então, se a gente for olhar, eu tenho muita gente que não pergunta, né, para os pais, porque o pai e mãe, o que você perdeu quando eu nasci? Ou quando você casou? Quais são os seus sonhos? Nossos pais perderam muito. Então, como é olhar para esses pais, que é isso que seria aqui, né, escapar, que é o escapismo. Porque se eu não recebo, eu não tenho que dar. Então, se eu recebo a vida como foi, eu vou ter que passar para frente. Que é, de novo, a questão do valor e valores. Nós estamos falando de gerações muito diferentes. E o outro, que é muito interessante, né, que eu falo, a gente não está negando, então, tem o escapar, né, que é a maior parte. Depois vocês vão observando essa semana, sabe, desses pontos. E o outro efeito é a abundância. Então, o efeito oposto pode ser notado nas pessoas que conseguem tomar seus pais como são. E tudo mais que eles te dão. Então, experimentam essa atitude como um afluxo constante de energia e felicidade. Ela também os capacita a manter outras relações, onde dão e recebem abundantemente. Então, a questão da abundância ou da escassez está muito relacionado principalmente a esses pais. Ah, mas a minha mãe não tinha. Mas o que ela nos deu? Mesmo sem ter. Então, eu vi de uma cliente essa semana, olha, pensa nisso, quanto é difícil, mas a gente pode colocar para a nossa vida toda, tá? Ela falou assim, para mim achei interessante uma cliente, ela falou assim, o meu pai deixou de comer para me dar. Deixou de comer. Quem estava trabalhando era o pai. E aí, né, se a gente for pensar nisso, qual o preço disso? Que a gente vai, porque isso tudo é inconsciente, né? A criança não lembra disso. Foi a mãe que comentou uma vez que ele deixou de comer para dar para a filha. Então, qual o preço, qual o peso disso no dar e receber? Então, o preço é alto. A pessoa que vai ter que fazer aquilo, vai fazer abundante, vai ter que fazer muito. Aí isso a gente não vê. Aí a gente exige o quê? O que ele não tinha para dar. Porque olhar para uma ação dessa, eu tenho certeza
que eu como mãe eu já fiz várias escolhas. Vocês com certeza como mãe fizeram várias escolhas, ou como pai que vai ouvir fizeram várias escolhas. Escolhas que você faz automaticamente, mas vai custar muito para o outro. Amizades. Uma coisa também que eu fiz uma vez, mas eu fiz porque não, quando eu conheci Constelação, eu também fiz. Eu fui uma vez e eu tava meio. Eu gosto muito de uma madrinha minha, eu comprei presente para ela. Nessa época eu tava boa de dinheiro, então era fácil. Só que, olha, eu saí, ela morava em outro bairro. Eu saí, fui comprar o presente. Cheguei lá, levei o presente, fui na casa dela, andei 15 quilômetros. Eu cheguei lá, ela falou assim, eu tinha acabado de conhecer a Constelação, ela falou assim, eu fui dar o presente para a mão dela, ela falou assim, não precisava. Sabe o que eu falei para ela? Dá aqui o presente que eu preciso dele. Eu uso ele porque é o mesmo tamanho que o meu. Eu lembro que era uma sandália. Entendeu? Então não é o presente que eu levei. Comprar era fácil, mas eu tirei quase, eu perdi meu dia todo, fui ver ela. Você entendeu? Por que, que a gente tem que começar a receber do outro? E aí, por que, que ela ficou? Por que, que ela não quis receber? Porque não era o presente o valor. Para mim ir lá comprar nessa época era fácil. O dinheiro eu tinha. Mas eu era muito ocupada, eu trabalhava demais, muito ocupada. Então, tirar o tempo, levar, o presente ficou caro. E aí a gente quer devolver para o outro. E aí a gente vai ficar sentindo devedora. E ninguém quer sentir devedora. Porque vai ter que lembrar sempre, ah, preciso comprar um presente para ela. Muito pelo contrário. Quando a pessoa recebe o presente e faz gratidão, é isso que a gente quer receber. Que a pessoa fica feliz com o presente. Se ela não gostou, ela faz assim, Chico Xavier, dá para outro, não tem problema, porque você não precisa ficar sabendo se ela usou ou não. E aí você pega esse presente. Então, quando alguém for entregar alguma coisa para você, desde que seja um bom dia, receba com gratidão. Um sorriso na rua. Isso é interessante mesmo. Às vezes, no medo de perder a vaga, acabamos não querendo passar o conhecimento. Isso, isso acontece muito. Você não quer passar o conhecimento e ou porque eu me questiono bastante. Olha que interessante, não tem ninguém horário, o povo de Portugal não vem nesse horário. Conversei com mais uma de Portugal semana passada, que eu estou fazendo curso, tem muita gente de Portugal. Ela falou assim que ela está encantada com o Brasil. Ela falou que Portugal não tem. Eu acho que é isso que veio dos nossos portugueses, né? Porque como está indo muito brasileiro também para Portugal, estão se convivendo com muito brasileiro, né? E é interessante que ela falou, lá em Portugal ninguém passa. Aqui ela fala, eu faço as aulas aqui, eu percebo que os professores passam tudo que eles sabem. Lá em Portugal é tudo restrito. Cada um é por si, não passa o conhecimento, é tudo segurado. É interessante, né? O quanto você tem que passar, porque quanto mais você passar, e se você tem medo de perder a vaga, você está se prendendo, porque quando a gente fica com medo de perder a vaga, a gente pode estar em outro lugar. Então a pessoa, ela perde, ela fica presa em medo de perder, mas ela pode ir para outro patamar. É igualzinho, a gente vê muito isso, principalmente na área terapêutica, por exemplo, eu não vou passar conhecimento. Tá, eu não vou passar e vou guardando, e vou guardando, e vou guardando. Só que, às vezes, eu tenho que ser professor, então estou trabalhando agora para passar conhecimento. Tá, eu tenho que passar conhecimento pelo certo, eu tenho que ensinar. Se eu não passo, o que, que vai acontecer? Eu também não, às vezes eu não fico aqui. Se eu começar a passar conhecimento, às vezes eu já passei meu karma, já passei o que eu preciso fazer e também vou embora. Ou vou fazer outra coisa. Então a gente precisa entender esse processo. Hein? É um dos maiores exemplos disso. Quando eu fui no curso, ele falava o seguinte: isso, os mais velhos, né, que fez curso com ele, falavam: eu faço workshop, vocês vêm e façam o que vocês quiserem. Vocês têm que vir absorver do meu conhecimento. Eu lembro que quando ele veio para cá não era uma coisa cara, era uma coisa assim, de valor super acessível também, não era nada. Então, quem que montou os cursos depois? Todos os alunos dele. Porque o conhecimento está lá. Ele falava assim, eu estou aqui. Ele não estava preocupado mais, ele só queria passar. Olha que lindo isso. E olha o que cresceu. Tem um monte de gente que fala bobagem, ou fala isso, mas eu falo que a vivência da constelação ela é única. Eu ouvi uma pessoa que eu fiz um trabalho com ele, falou assim, olha, eu não acredito porque as pessoas falam, não, aqui tem realmente muita coisa distorcida.
Mas se você conversar com algumas pessoas ou vai em alguém que está ali, você vai ver o efeito dela, é muito diferente, né? Mas ele fazia isso, ele foi aquela pessoa que doou, seriam os pais. É igual se os pais também, eles dão, pretendendo que você faça algo por eles, também não vai ficar, não vai ficar. Também vai ficar desequilíbrio, né? Então, é esse observar. Passar para o outro, ensinar o outro, fazer esse ciclo, né? Então, eu pego daqui e eu passo aqui. Eu fiz um exercício ontem que eu fiz uma dinâmica no sábado com o constelador. Achei, para mim, foi rico demais. Fiz a dinâmica ontem, foi rico demais. Só que se eu não estou lá, eu não tenho esse conhecimento. Eu faço outra dinâmica? Eu faço. Então, tem gente que sabe, você junta de um, junta de outro, e você vai fazendo um pacote. E eu falo isso, quando eu vou fazendo grupo, eu gosto muito de grupo, mas quando eu faço grupo, quando eu estou montando da jornada da mãe, gente, vai caindo tanta ficha que você fala, nossa, vai isso, você lembra disso. Então, tua mente, ela faz amplo, né? Então, fazer esse movimento, ele te deixa amplo. Às vezes, uma das coisas que às vezes me coisa é não saber como passar. Eu tenho vários pontos. Agora estou trabalhando para saber como que eu vou passar, decodificar aquilo que traz para a consciência, né? E agora, o que é que ele fala aqui? Uma segunda maneira então, uma é o escapar, que é a mudança, né? Ao contrário. Uma segunda maneira de experimentar a inocência é o direito de cobrar dos outros quando lhe dei mais do que eles a mim. Essa inocência é geralmente passageira, pois meu direito de reivindicar cessa tão logo recebo do outro. Algumas pessoas, porém, preferem obstinar-se em seu direito de cobrar e se deixarem presentear para os outros. Adota o tema. É melhor você ficar devendo do que eu. Essa atitude encontrada em muitos idealistas é conhecida como o ideal do ajudante. Essa liberdade de obrigação tão cheia de cobrança é inimiga dos relacionamentos, pois aquele que se limita a dar apega-se a uma superioridade que só pode ser transitória, sob pena de negar a paridade do outro, pois as pessoas logo cortam relações com alguém que não queira receber, retraindo-se ou ficando zangada. Esses ajudantes permanecem solitários e frequentemente se tornam amargos. O que é isso, né, gente? É quando o outro, a pessoa ela quer que o outro, então vou lá, vou comprar um presente de R$ 1.000 para uma pessoa, e a pessoa, eu quero que ela, e aí ela vai me dar um presente de R$ 10, e eu não gosto. Eu não quero. Mas o outro não tem R$ 1.000 para comprar um presente. Então, eu vou para o lugar, né? E a pessoa vai embora. Então, se você é aquela pessoa que faz tudo pelo outro, quem vai embora é quem está devendo. Por quê? Porque ela não tem como pagar. Então, ela não aguenta ficar numa relação que ela só recebe. Ela vai embora. Ela não aguenta. Nisso tem uma história, isso não é história nem de constelação, é de salão de beleza mesmo. Ela veio e falou para mim assim, ela tinha uma funcionária na casa dela, falou assim, eu fiz, ela brava, mas ela estava muito brava com a funcionária. Então eu fiz tudo para ela. O que ela fez? Ela pagou um curso de comida, ela pôs a criança da funcionária na escola particular, ela pagava o salário da funcionária, ela pagava aula de inglês para essa menina, ela pagava um monte de coisa. Aí chegou o um momento que ela falou para a funcionária assim, gente, é muito louco, né? Eu vou ajudar você a comprar a sua casa. O que a funcionária fez? Foi embora. Não aguentou. É muito. Como que ela vai receber uma casa de uma patroa, ajudar a comprar uma casa? Ela não aguentou. Ela tem que fazer terapia para conseguir receber tudo isso. E ela foi embora. Mas a mulher fez brava. Porque ela é muito. Só que daí, olha, é muito louco, né? E daí ela começou a cobrar aquilo que ela tinha dado lá atrás. Então, qual que estava a intenção por trás? Ela começou a cobrar a aula de inglês que ela pagou para a filha. Mas a funcionária pediu. Entendeu? Então, vai tendo atrito.
a troca. Então, a terceira e mais bela forma de experimentar a inocência é o alívio depois da retribuição. Quando igualmente tomamos e demos. Essa alternância entre dar e receber se processa entre os envolvidos. Quem recebe algo de alguém retribui com algo equivalente, que não é do mesmo valor. Então, aqui a gente coloca o valor, aquele valor mesmo, né? O que importa, entretanto, não é apenas a troca, mas também o montante que se investe. Um pequeno investimento no dar e tomar traz um pequeno ganho, mas um grande investimento enriquece e é acompanhado por uma sensação de abundância e felicidade. Essa felicidade não nos é dada de graça, ela se constrói. Quando investimos muito, temos uma sensação de leveza e liberdade, e de justiça e paz, dentro das possibilidades de experimentar inocência. Esta é, sem dúvida, a mais libertadora. É a inocência satisfeita. Então, quando a gente faz essa, você fica leve, a relação ela vai se indo. Mas quando não tem isso, as relações ela vai minguando. Então, se você vê uma relação minguando, pergunta: o que, que eu estou dando demais? Ou o que eu não estou exigindo? O que, que eu não estou ali trocando? Ou eu não estou recebendo porque eu não quero dar? Ou uma coisa que às vezes acontece muito, né? Principalmente com as mulheres, principalmente em relação de casal, não falam as coisas. Ah, eu gostaria de receber uma flor, mas fica a vida inteira esperando e nunca falou que gostaria de receber uma flor. E aí a gente quer que o outro adivinhe. Mas se falar não vai ser igual, né? Ah, ele só me deu, ou a pessoa só me deu porque ela quer. A Ana Luísa queria me dar no final de ano um negócio, eu falei para ela, não, eu falei para ela queria me dar uma massagem. Eu falei, não quero massagem, eu nunca, como eu sempre cortei cabelo, eu nunca tinha ganhado um presente, um corte de cabelo de ninguém, tá? E eu falei para ela assim, eu quero ganhar, eu quero ter uma sensação como que é. É o mesmo valor da massagem. Então você não vai pagar. Eu vou lá fazer o cabelo e você vai pagar a cabeleireira para mim. Olha que legal de você ter essa abertura. Eu fiquei muito mais feliz com o corte de cabelo do que a massagem. Entendeu? Mas antes eu também não falaria. Eu ia lá receber. Então, se você tem uma liberdade com um amigo, com família, esse falar, ele é muito importante. Essa comunicação, a comunicação, né? E até perguntar para o outro, né? Hoje, com a facilidade que tem, até pergunta para o outro. Fecha os olhos, pensa numa relação de vocês. Relação de amizade. Agora não coloca pai e mãe agora, tá? De um relacionamento, uma amizade. Pai e mãe você já sabe, tem que abrir para receber. Observa o que você doou, o que a pessoa te deu, como, que desequilíbrio que está aí, o que pesa no corpo de vocês. Faz uma pergunta para vocês. Se vocês são muito doadores, para que eu quero doar tanto? E quando a pessoa vem te dar algo, mas você queria outra coisa, lembra? E aí você não recebe. Para que você bloqueia esse receber? Qual é esse medo? É medo, é insegurança de perder o relacionamento, que se dá muito? Ou você quer que a pessoa fale para vocês obrigado? Ou está no controle? Não quer dar porque tem medo de novo, de dar de novo? Vamos só observando. E vai observando o corpo de vocês. Aonde que pesa? Aonde que dói? Se vocês são muitos doadores, né, e nessa relação, você só visualiza a pessoa e diz para ela: sinto muito.
Agora, se você for o contrário, a pessoa está te dando muito, você só diz para ela, por favor, pai. Não pode fazer isso para os pais, tá? Eu posso frustrar meus pais. Dizer para eles, não quero mais receber. Já deu. Ou você vai falar para a pessoa, pode parar. Então, sente qual é o movimento que você vai fazer. Sinto muito. Respire, vê como é que vocês estão sentindo. Faz esse questionamento, sabe? Essa semana, principalmente, observe as relações, principalmente as de amizade. Como que tá? Como que não tá? E sente, o corpo ele não mente. Então, quanto mais você sentir no corpo, isso é perfeito.